É isso aí, meus queridos. Aqui quem vos fala é o Benjamin Júnior, mais uma vez com você aí, juntinho para essa entrevista, esse bate-papo aqui da hora que a gente vai fazer neste momento. Olha, antes de eu já apresentar aqui o nosso convidado, eu quero que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você faça um comentário, tá entendendo? Porque o canal não cresce se você não ajudar. Sem você, tem uma música que diz, olha, sem você, essa frase, só posso falar dessa frase, entendeu? Dessa música. Sem você não dá, meu querido. Você precisa ir, olha, dá um clique aí, não custa nada, uma clicada aqui, uma clicada ali, uma outra clicada ali, o negócio continua crescendo, tá bom? Eu estou aqui com o Lantiel Sampaio, não sei se é judeu, não sei se é árabe, não sei se é muçulmano, eu sei que fala umas línguas aí, cumprimenta aí, Lantiel, daquele jeito. Salam aleikum, Havershili Shalom, Shalom Ha. Desculpa, como é que é o negócio aí? Salam aleikum, Havershili Shalom, Shalom Ha. Ah, é? E o que é isso aí que você falou? Al-Tebalbel Techamoa. O que é isso aí que você falou? Salam aleikum, quer dizer olá, né? Seja bem-vindo. E Shalom quer dizer paz, né? Sim. Manishima, Kolbiceda, olá, como vai? Entendeu? Mais ou menos isso aí. Mas esse Kolbiceda aí é o que? Árabe? Ou é hebraico? É o que? Kolbiceda é hebraico. É hebraico? Agora o Salam Aleikum o que você falou primeiro? É árabe? Árabe. É árabe. Nossa, e onde você aprendeu esse negócio aí? Isso aí a gente aprende no dia a dia com algumas pessoas. Lá na Bahia, né? Isso. A gente aprende no dia a dia com algumas pessoas aí. As pessoas só ensinam os básicos, né? Mas quero pegar um professor aí pra ensinar mesmo, que eu gosto. Ah, não, é verdade. A língua hebraica eu gosto muito, né? É uma língua muito bonita, né? E eu sou fã também, acho porque na verdade Jesus ele falou, ele não falava, não era, falava aramaico também, né? Algumas poucas palavras ele falou em aramaico. Falava em aramaico, então eu sou apaixonado por essa. O aramaico, se eu não estiver falando besteira aqui, né? Vai que eu tô falando besteira, mas o aramaico antigo mesmo, o aramaico antigo, ele praticamente quase você não encontra mais muitas pessoas que falam, né? Tem o aramaico mais atualizado, mas é uma língua um pouco mais em extinção. Se eu não me engano, eu acho que eu li isso uma vez num livro. Se eu não me engano, devo estar falando besteira, mas é da hora. Mas eu já ouvi você cantando uma música em hebraico. Em hebraico. Eu tento, na verdade não consigo, mas tento cantar ela. Canta um pedacinho dela aí, pra deixar a produção agitada, porque a produção me proibiu de cantar. Proibiu de cantar? Falou que aí o vídeo não é monetizado, tudo, mas canta um pedacinho aí. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, bem. E boa noite para esta equipe maravilhosa aí que nos auxilia aí. E quero desde já agradecer por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, participando desse bate-papo maravilhoso. E falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho de os momentos de superações, né? Que a gente nunca chega num patamar que diz, já tô lá no tô no topo, né? No topo, não. Todo dia nós enfrentamos dificuldade, todo dia nós enfrentamos problemas e todo dia nós superamos mais um desafio. E eu acredito que essa entrevista vai alcançar algumas pessoas, vai servir de exemplo para algumas pessoas, né? E tô muito feliz de estar aqui. Então vamos lá pra... Canta aí a música em hebraico, né? Hebraico. Que música você vai cantar? Olha... Em português, como que ela é? Em português quão grande é meu Deus. Ah, tá. Se eu não me engano... Vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Aproxima mais do microfone. Ok. Isso. Todavia seja feita a tua vontade. Vamos ver. Vamos ver mesmo como é que sai aí o negócio em hebraico. Vamos lá. Mais ou menos assim. Gadol Elohai Shiru ki gadol Elokai
Horenkadire Gadu Elokai. Mais ou menos assim. Top. Vai precisar fazer essa careta toda? Ah, a careta é o charme, né, da música, entendeu? A careta que dá o tchan na música, entendeu? O tchan, né? É porque é o audiovisual, a careta, é isso, a careta fixa a atenção do povo, enquanto a música faz ele chorar. Exatamente. Caramba! Mas é mais ou menos por aí. Não, mas eu acho que você tirou num tom alto, né? Eu acho que dá uma esticadinha, né? Mas é assim mesmo. Como é que tá as coisas, Lantiel Sampaio? Tô tranquilidade. Tava na sua terra esses dias? Fui lá visitar meus pais, né? Por incrível que pareça, fazia acho que 8 anos e pouco que eu não visitava. Nossa! Mas você saiu cedo Eu saí cedo. Da Bahia. Foi da Bahia ou da casa dos pais? Como é que foi? Da casa dos pais mesmo. Mas quando você saiu de lá, você já veio pra São Paulo ou saiu de lá pra outra localidade? Não, eu já saí de lá para aqui pra São Paulo. É uma terra maravilhosa, né? A Bahia, e principalmente onde a gente mora. Um lugar muito gostoso, que a cidade mesmo é a cidade de Mirante, que fica a cidadinha bem pequena mesmo, que a gente mora bem no sertãozão mesmo, dentro do mato, escondido de tudo. Aí é bom. E lá a gente... a cidade de referência que tem é Vitória da Conquista, que Mirante fica próximo de Vitória da Conquista, de Poções. Então, esses são os pontos de referência. Mas sou bem do interiorzão mesmo, fazenda. A minha família é da fazenda, né? Desse matão. E fazia 8 anos que eu não visitava meus pais, né? A gente às vezes vai deixando o tempo passar e depois a gente faz, é o que eu sempre digo, às vezes eu falo nos meus vídeos, nunca deixe pra fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Porque você vai deixando pra amanhã, e às vezes o amanhã nunca chega. E aí você vai só tardando, quando você vai ver, você já perdeu todo o tempo do mundo. Vamos lá, vou começar pela minha história de quando eu vim. Lá da Bahia. Porque você saiu com quantos anos da Bahia? Olha, eu saí de lá, acho que com... Puxa mais o microfone. Eu saí de lá com 14 anos. 14 anos? Eu vim... Mas o que aconteceu lá pra você ter saído assim? Na verdade, é que lá é bom, gostoso, maravilhoso pra se viver. Mas em termos de trabalho, recursos... É sofredor. É bem sofredor, entendeu? E a maioria das pessoas que vive lá, a maioria delas vem pra cá, entendeu? Outros não aguentam a vida daqui, que é uma correria, uma loucura, aqui, né? A vida aqui. Que o tempo e não aí para. eles acabam voltando. Eu ainda estou aqui, por enquanto. Mas deseja voltar? Olha, pra ser sincero, é onde eu nasci, é onde meus pais vivem, eles não saem de lá por nada, né? Onde eles estão. E eu não sei, só Deus sabe, né? Como é que é? O programar é nosso, mas a última palavra é o Senhor quem manda, né? Já passei muita dificuldade lá, nós já passamos, minha família, né? Meu pai, ele é agricultor, então a gente vivia do que a gente plantava, né? E na minha infância a gente passou um período bem complicado, bem difícil mesmo na nossa vida, que às vezes tinha tempo que as lavouras dava, tinha aquele tempo que não dava, né? E o único recurso nosso era daquilo, só vinha daquilo ali, e era o meu pai, meus irmãos, que eu tenho... Minha família é pequena, né? Nós somos em 14 irmãos. Você é o caçula de... Eu sou o caçula de 14. De 14. Você é o 15º ou 14º? Eu sou o 15º. Então são em 15 irmãos e você é o caçula desses. Isso, eu sou o caçula desses irmãos. Não, e pra deixar claro, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Do mesmo pai e da mesma mãe. Não é famílias diferentes, é a mesma família. Não, a mesma família. Então a gente, no começo, a gente sofreu um cadinho, né? Os meus irmãos mais velhos também foi que... Eu já peguei uma fase bem mais fácil, né? Mais descomplicada. Mas mesmo assim,
nós tínhamos alguns momentos que passamos muita dificuldade, né? Lá, como eu disse, o recurso nosso era aquele. E aí, quando faltava, não tinha outro meio, entendeu? A gente padecia mesmo. E dou graças a Deus porque as dificuldades, ela acaba nos amadurecendo cedo demais. Se você vê, eu tenho uma cara de mal acabado, né? É um pouco. De mal acabado. E aí você vê assim, você pensa que eu tenho uns 30, 40 anos, mas não, na verdade, eu prefiro deixar... Poxa, 30, 40 anos. É. Eu tô com 32, tô mal acabado não, filho. Você tá com 32? 32. Tá um pouquinho mais mal acabado que eu. Não, um pouquinho nada não, filho. Um pouquinho nada não. Brincadeira. Aqui ainda, tirando algumas manchinhas, né? Essas manchinhas que é um Andei muito problema. de moto, não isso. passei protetor solar no rosto, aí você pega aquelas manchas, né? Acaba... Aí você capota de moto 2 vezes, Aí quebra pior. o osso aqui, quebra o osso ali. Mas tirando isso ainda, tirando isso... Mas eu dou graças a Deus que eu me amadureci muito, muito cedo. As dificuldades me fizeram amadurecer muito cedo. Desde cedo que nós aprendemos a ter responsabilidade. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas, o sistema, talvez o sistema, ou a geração mesmo, é uma geração que, como diz o ditado, ai, 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 ui, ui, né? Nutella, geração Nutella, né? Mas eu vim de um tempo que, tipo, a gente passamos tanta dificuldade que lá, não sei se vocês sabem, ou se você sabe o que é mamona. Sim, Sabe? sim, Sabe o que é mamona? sim. Então, a gente colhia mamona, catava de caroço em caroço de mamona para vender por quilo, pra gente conseguir comprar bolacha para nós ter o café de manhã, entendeu? Então, a gente já, eu acho que com 5 ou 6 anos de idade, nós já tinha essa responsabilidade, já tinha noção do que era... conquistar as coisas. Na verdade, conquistar o que tinha que comer, né? É isso. Que não era só acordar que já tava na mesa. Não. Você já entendia o processo. Já entendia que você tinha que fazer sua correria, você tinha que, como diz o ditado, arregaçar a manga e correr atrás, porque senão você não tinha. Então, a gente ia... Quando a gente queria comprar um chinelo, a gente queria comprar uma bolacha para tomar café no outro dia, a gente tinha que reunir. E eu confesso que, em meio a todo o sofrimento, até hoje, eu tento não demonstrar os meus sofrimentos, as minhas dificuldades. Porque eu acho que é algo que, hoje em dia, você não pode nem estar contando suas dificuldades, seus problemas para as pessoas, que existem muitas pessoas que sentem prazer no seu sofrimento. Elas, ao invés de estender a mão, parece que elas sentem prazer. Realizadas, né? No seu sofrimento. E a gente... Então eu nunca gostei disso, de expor os meus sofrimentos, de expor os meus momentos de dificuldade. Não, sempre eu corro atrás para tentar resolver, entendeu? Eu mesmo, porque eu sei que não existe ninguém que melhor do que eu mesmo para resolver os meus problemas. Então aprendi isso desde pequeno, que a gente sabia que precisava daquilo, tinha necessidade daquilo, a gente tinha que correr atrás, não poderia ficar esperando pelo pai, pela mãe, entendeu? A vida era difícil, então não teria nem como ficar esperando pelo... Você já conhecia a necessidade, as situações, né? Então não tinha nem como ficar esperando por pai e por mãe. E isso com quantos anos você tá falando? Isso com, acho que 6 anos de idade, a gente já sabia que... Mas ia os 15 irmãos ali... Não, é que os meus irmãos mais velhos, eles, de acordo, eles foram crescendo... Adquirindo família? Nem tanto família, era crescendo mesmo.
eles saiu de lá pra vir trabalhar aqui porque lá era difícil, então não tinha sim. esses meios. Então você não cresceu, tipo, na convivência com os 15. Teve algum momento, pelo menos um ano, 6 meses, Não. que tinha uns 15 dentro de casa ou não? Não, eu acho que eu não peguei esse tempo. Se eu peguei, era muito Pequeno pra lembrar. pequeno pra lembrar. Eu já lembro de, eu acho que tinha uns 7, 8 por aí. Que eram os meus irmãos, mas foi pouco tempo também. E eles começaram a vir pra São Paulo, todo mundo. E aí a gente acabamos ficando em poucos números lá, entendeu? E voltando lá então, a gente saía cedo, né? A gente ia. Às vezes quando a gente queria tomar café de manhã com bolacha, ter uma bolacha, uma coisa assim, a gente tinha que ir à tarde pra roça, catar mamona, e o sol lá é muito escaldante, é maravilhoso. Você vai pra roça branco, volta bem moreninho, que é igual praia, não precisa nem de praia pra você pegar a cor lá. É só você sair, dar um passeiozinho, um rolezinho no povoado, na roça, que você volta moreninho. Então a gente ia à tarde, catava a mamona, ia lá lá a gente não chama de mercado, chama de mercearia. Ah, mercearia. Isso. Aqui na década de 90 tinha bastante mercearia, isso, né? Mercearia do seu Zé, isso, da Dona Tal, ou venda. Era venda. Então a gente ficava à tarde, catava à tarde e à noite, vendia à noite, né, lá. Na mercearia, e lá mesmo a gente comprava aqueles pacotão de bolacha. Pode falar o nome da empresa? Pode. Era aquelas bolachas Petian. Você não podia comprar um pacotinho, você tinha que comprar um pacotão, que era muitos. Aí tinha os sobrinhos também, que os sobrinhos acho que eram uns 3, 4, 5 sobrinhos, que ficava também, como morava perto. Ficava tudo lá na mesma casa. Tudo na mesma casa, entendeu? Aí comia tudo lá. Então, a minha mãe, o café de manhã, não era feito em caneco, era feito num tacho, num balde. O café que você tá falando é o café mesmo. Café mesmo. Sim. Entendeu? O café... Não era feito em bule, era feito em... Era feito em um caldeirãozão grande, né? Aí meu pai tinha vaca lá que dava leite, então fazia aquele balde grande de café, né? Com leite. E aí era só ir distribuindo para as crianças. Fazia igual aquelas filas de escola. Merenda, né? Merenda escolar. Fazia uma fila e você só ia lá enchendo. E mesmo assim, era tanta criança. Essa bolacha aí, ó, Petian. Essa bolacha aí, só que isso aqui é pequenininho. O pacotão era grande, viu? Esse aqui é de 350 ml. 350 gramas, né? Desculpa, gramas. O de lá era enorme, eu nem sei quanto era, mas acho que era quase 1 quilo, 2 quilos. Nossa. E aí a gente comprava já pra todo mundo. E mesmo assim, tinha que comprar muitos pacotes, porque era muita gente. E o pessoal comia, sabe como que é, né? Criança come até. Rapaz. Então a bolacha não era... Pode tirar. A bolacha não era o que se tem aqui, né? Passatempo, traquinho. Não, imagina. Eu lembro de quando a gente ia pra... Era bolacha mesmo, bolacha. Não é nem bolacha. Minha mãe também comprava umas que eu não sei o nome da bolacha. Sei que eu cresci conhecendo como bolacha televisão, que ela é uma bolacha quadrada assim. Que tem várias camadinhas? Não é nem camadinha, ela é uma bolacha fofa mesmo, parecendo palito. Só que ela é bolacha, uma quadrada. Eu não lembro o nome dessa bolacha. Nossa. Tem uma quadrada que eu conheço, que é do norte também. Que ela é farelinho. Tipo assim, várias camadas, uma em cima da outra, entendeu? Ela não tem recheio, é só camada em cima da outra. Às vezes... é essa mesmo, exatamente. É essa aí? Que às vezes você encontra bolachão nos mercados aí. Acho que você vai encontrar só em Casa do Norte. Casa do Norte. Você não encontra mercado. Então, que se você apertar muito assim, ela esfarela. Exatamente. Ela não é... Aqueles bolachão do norte. Isso, exatamente. Isso. Era aquela mesmo. Então... Aí comprava lá pro sobrinho, pra todo mundo, panelão... Todo mundo come, a vaca dando leite pra todo mundo. Pra todo mundo. E conseguia. Às vezes não tinha bolacha. Meu pai fazia farinha e ele vendia farinha também, né? Então, o que mais tinha em casa era farinha.
É farinha de mandioca, tá? Não é de trigo. Não, não é de trigo, não. E nem outra farinha. É farinha de mandioca mesmo. Ah, não é farinha cocaína, não. É farinha de mandioca. Tem que explicar, senão... Você fala que fabricantes de farinha, vai que daqui a pouco a polícia tá aí na porta do estúdio aí, nós estamos na roça. Meu pai, o que mais tira farinha. É óbvio. Tá falando da roça. Pra quem não está acompanhando no contexto, tá entendendo. Agora, se alguém tirar esse trecho aqui... vai ficar... Que o meu pai, mais meu pai tinha era farinha. Isso. Pai... Parece lá a Polícia Federal lá na roça, lá. Tá de buscar meu velho lá. Não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Então ele, às vezes, não tinha bolacha pra gente tomar café de manhã. Não tinha, não catou mamona, não tem bolacha. Então a gente comia café com leite e farinha. Misturado junto assim. Misturado com café. Tipo, fazer uma papa. Você precisa ver como que era o angu. E quando o café tava quente de gostoso ou de ruim? Porque pra mim é de ruim. Naquele tempo era gostoso, porque no momento da fome, né? Não tem nada, você sabe que não tem. Era maravilhoso, era... Mas topa hoje? Hoje acho que eu não consigo engolir, entendeu? É meio complicado, nem imagino como é que a gente comia, aquilo. Mas a gente comia café com leite e farinha. E... Na época que eu era criança, e aqui em São Paulo mesmo, porque aqui em São Paulo também tem quem passa fome. Tem, sim. Na época que eu era criança... que a gente passava fome mesmo, minha mãe fazia... Tinha uma moça aqui em casa, né? Eu não lembro o nome daquela moça, uma moça morena. Eu não gostava daquela moça, só por causa do bolo que ela fazia. A minha mãe fazia... batia aquele negócio vermelho lá, beterraba, né? E coava, fazia o suco de beterraba pra dar pra nós, porque pra gente não ficar anêmico, né? Essa era a crença da época, mas não ficar anêmico. Aí com a bagaça da beterraba, o bagaço todo aquele lá, a mulher pegava, misturava, fazia bolo de beterraba. Meu Deus, disse que é bom. Não sei não. Quem disse que é bom? Não prestava não? Quem é o ET que come bolo de beterraba? Jesus! Quando eu botava aqui na boca... E tinha que comer, senão não, apanhava. e tinha que comer. Tinha que comer, senão tinha que comer porque não. Não, primeiro que você tinha que comer porque não tinha nada pra comer. Segundo que você tinha que comer porque você não podia rejeitar o que se colocou à mesa. Se Deus está colocando à sua mesa bolo de beterraba, é bolo de beterraba que você vai comer. E segundo porque era uma desonra pros pais. Eles já estavam sofrendo por só ter condições de colocar aquilo na mesa. E aí você ainda rejeita, você agravar mais ainda a dor deles. Então ela pegava e comia. Mas descia. Tinha que descer. Se não descesse, as calças que desciam, arriava chibata na gente. Entendeu? Então eu entendo quando você fala, tipo, eu comia farinha com café e leite de vaca. Leite de vaca mesmo, não esses leites leite de vaca mesmo. Isso. Acho que por isso que eu sou uma pessoa assim, saudável, entendeu? Forte. Devido a isso. Esses calabouços que eu passei, mas lá no calabouço sempre tem um o que não te matou forte. Te fortaleceu. Fortaleceu, exatamente. Mas... aprendi muita coisa. Parabéns por você ter ficado forte, porque eu mesmo com um bolo de beterraba... Não ficou, não. Ah, meu filho. Não tinha como. Mas, como eu disse no começo, a gente sempre no sofrimento, a gente procurava... No sofrimento, nós sempre procurávamos... encontrar momentos de alegria? Isso, exatamente. Encontrar momentos de alegria. E um desses momentos era quando a gente ia pra roça, reunia sobrinhos, irmão, entendeu? E aí a gente ia tudo junto, e lá a gente fazia aquele negócio, vamos ver quem cata mais, o meu deu mais que o seu. Trabalhar brincando. Exatamente, então a gente encontrava um momento de alegria. E mesmo com todo sofrimento, a gente tem momentos que às vezes a gente fala assim, eu não queria voltar no tempo, mas...
Eu digo que ainda voltaria porque os momentos eram momentos inesquecíveis, que ficou marcado, fica marcado na gente, né? Não só do sofrimento, mas os momentos bons também que a gente sabia... Nostálgico, né? A gente sabia aproveitar e... A gente tinha liberdade, não é como hoje, né? As crianças de hoje, para elas um computador, um celular, um tablet, é tudo para elas. Lá, não, nossa, a gente corria no campo, era uma vida gostosa, era muito, muito maravilhoso. E também a cultura que a gente veio, era assim, não sei se você pegou esse tempo, mas era rígido o negócio, né? E hoje eu dou graças a Deus por isso, porque... há quem fale por aí que o caçulo mais novo não apanha, mas eu apanhei do meu pai. Tu apanhou bastante? Nossa, apanhei demais. Não apanhou mais que seus irmãos, apanhou mais que seus irmãos? Olha, normalmente os maiores, os mais velhos... Eu acho que não, porque os meus irmãos não eram burros ao ponto de cometer atrocidade na frente do meu pai. Eles eram bem... Não, mas você apanhou mais que seus irmãos? Ou seus irmãos, mesmo que você apanhou bastante, mas seus irmãos apanharam mais? Eu acho que não, meus irmãos não apanhavam porque... Você apanhava mais que eles? Porque eu era muito... Arteiro? Mais ou menos assim, entendeu? Tipo o quê? O que você fazia? Eu e o meu irmão, tinha o meu irmão, o Jackson. Aham. Nossa, nós brigava demais. E aí... Você um com o outro. Aí, diz que quando a gente gosta demais, a gente briga demais também, né? E a gente era assim. Não entendo muito isso não, mas... Nós dois não se separava. Mas sempre tava brigando. E o meu pai era assim, se ele falasse com a gente, ele falava uma vez, 2 vezes no máximo. Ele falava, olha, não faz isso. Aí você continuava fazendo, a gente era teimoso, continuava fazendo. E aí ele tornava a repetir, não faz isso. E aí pronto. Aí se você fizesse, você já poderia esperar, porque lá era couro mesmo, entendeu? Eita. Não era negócio de chinela havaiana, fofinho, não, era couro mesmo. Eu couro comia, entendeu? Meu pai era difícil de bater, mas quando batia... Batia pra deixar lembranças. Batia mesmo. Eu era o único que tentava amenizar a situação, a surra, ficando quietinho. Porque meu irmão corria. E meu pai corria atrás dele, trazia ele, colocava a gente abraçado. Quando era briga, era entre os dois, colocava abraçado um com o outro e tome. E fazia vocês beijar na boca? Oh, não, na boca nunca fizeram, não. Meu pai Eu conheço. Posso contar aqui? Pode. Posso contar aqui? Aqui no estúdio, tem uns integrantes aí da produção. Que os pais dele, quando eles brigavam, botavam eles de joelho e ficava assim, ó, 1 hora, um de selinho com o outro. Vocês não se amam por bem, vai se amar por mal. Assim, ó. 1 hora beijo de selinho. na boca. Não era beijo de língua, mas selinho é beijo. 1 hora, pensa, você brigou, depois você fica 1 hora lá de joelhos. E o mau hálito do camarada? Não abria a boca, mas não. 1 hora ali, rapaz, você ficava 1 hora chorando, e quando as lágrimas escorriam, eu pegava na boca. Nossa. Meu Deus do céu. Por isso que eu tô perguntando assim pra você, mas fazia você beijar na boca? Não, era só abraçado mesmo. Então você não... Abraçava. Então seu castigo foi leve. Couro comia, batia pra valer. E não morri. Que existe hoje a lei da palmada, né? Que não deixa pai educar filho. Hoje você só vê filho rebelde. Eu não tô dizendo que... Também não houve violência exatamente, exagerado, né? Doméstica. Então, não tem que ser com como é que é? Sem excesso, né? E meu pai, ele sabia bater. Ele batia mesmo, mas ele batia pra falar assim, olha, quando se faz algo errado, tem uma consequência. Então, você tem que entender isso. E acho que hoje, sou quem sou, graças ao meu pai e minha mãe, que desses princípios eu aprendi muitas coisas, e uma delas foi essa. Você pensa antes de errar, porque... Depois que você erra, filho, você pode esperar, porque as consequências do seu erro são dolorosas. São dolorosas e você vai colher. Não tem desvio para uma pessoa que erra. Não existe desvio, não existe atalho. Se você errou, você pode esperar que você vai colher as consequências do seu erro.
Sim, Não sim. existe. É uma lição básica importante, né? Exatamente. Tem filhos que não precisam apanhar pra Precisam, aprender exatamente. isso. Agora tem alguns aí que... Ah, é demais da conta. tem alguns aí Tem que... alguns que tem que ter um chinelinho, né? Porque senão... chinelinho você tá falando aqui agora, né? Pra aprender, porque se falar de Se couro falar de de bode couro lá, de bode, rabo do quê? Rabo de boi. Rabo de boi. Aí o negócio é outra história. Cinto, bainha de facão, essas coisas assim, era chinelo. Chinelo de lá não era chinelo havaiano, era chinelo couro. Couro mesmo. Couro não, era pneu. Porque pra aguentar na roça tinha que ser chinelo de pneu. Ah, mas pegava o pneu e fazia, adaptava um chinelo. Isso, tirava. Ou se tinha uma fábrica que fazia um... Não, acho que existia um... Não, mas na verdade não era fábrica não, era na faca mesmo. Eles faziam um negócio lá que o chinelo ficava muito, muito top. Então era isso aí. Eita lasqueira. Que o negócio pegava... a cara do Bruno. Já tá chorando de medo. Nunca apanhou um cara Nunca desse. apanhou. Nunca apanhou. Nunca apanhou. Não sabe o que é cinta, não sabe o que é... Não sabe. Pergunta pra ele o que é princípio. Ele não sabe o que é... Não sabe o que é princípio também, né? Mas tem alguma coisa minha aqui que eu... Uma surpresa? Vamos ver. Tá vendo? Os caras já tá armando tá pra ameaçando, você. Já tá ameaçando. Que produção é essa, né? Que fica ameaçando o convidado. Então, Fica aí ameaçando, falando que o seu tá chegando. Então. Eu quero agradecer também ao motorista que foi me buscar. Um cara muito educado, entendeu? Correu muito? Boa. Não, ele veio devagar, tava trânsito. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu falo pra ele, vocês vão uma criança atrás também. Vocês vão buscar o convidado, busca o convidado, vê se não vai andar igual louco. Viu? Vocês não estão carregando a mulher de vocês estão carregando o convidado. Mas as mulheres também tem que carregar direitinho. Não, tem que carregar. Agora, mas eles carregam? Se for jogando pra cá, jogando pra cá. Teve um motorista na entrevista passada. Teve um motorista aí Reclamaram? Tem aplicativo que a gente reclama? Não. Reclama direto da caixa postal aqui do... Da caixa postal do Podbem. Ah, entendi. Direto da caixa postal. E reclamou aí, ó. Reclamou? A Thaís Souza, né? Falou. Eita, nós, ela reclamou? Ela falou assim, olha, mas esse motorista não corre muito. Não, é porque... E o pior é que ninguém não tava atrasado não, tava no horário. Tava no horário certo? Chegou até antes. É porque quanto mais ágil, melhor né? Né? Aí mata de infarto o convidado, aí chega o quê aqui, o defunto? Mas e aí? Aí você saiu da sua casa com quantos anos? Eu saí da minha casa com 14 anos. 14 anos eu vim aqui pro São Paulo. Por quê? Com 14 anos Por quê? Eu vim pra cá pra mim fazer curtir as minhas férias escolar. Aí... Você veio pra casa de quem? Eu vim pra casa da família. Tinha irmão aqui, tinha tio. Então a gente ficava... Quando vinha pra cá, visitava todo mundo. Então a gente vinha, não tinha casa certa pra ficar. Mas aí quando eu cheguei aqui, acho que 14 anos, eu quero. Bota mais aqui. Isso, toma aí, suco de uva tinta integral. Mas ele faz bem, né? Eu pensei que tinha alguma coisa misturada nesse suco. Não tem álcool, não tem açúcar, não tem glúten. Eu já tava aqui meio assim. Como que é? Não, eu vim direto pra cá, o motorista não deixou eu parar em lugar nenhum. Mas é bom que tira o nervosismo isso aqui, né? Por isso que eu achei que tinha alguma mistura dentro, que não dá pra ver, né? Forte, né? Forte. Eu gosto. É bom. E aí, você veio pra cá, passar umas férias? Isso. E aí, quando eu cheguei aqui, meu irmão já tava aqui, já trabalhava aqui, tinha primos também. E aí comecei trabalhando num emprego maravilhoso, que é obras, né? Tipo... Maravilhoso. Tipo, auxílio maternidade. Tipo, não menosprezando, porque tem cara aí que ganha muito bem. Não, em termos de ganhar bem, beleza. Ganha mesmo. Mas em termos de ir pra quem é preguiçoso? Achou que viria pra São Paulo? O pessoal me chamava de vagabundo, não gostava de trabalhar, mas eu nunca acreditei nisso. Mas depois que eu vim pra cá, eu falei assim, rapaz...
Me fizeram uma ilusão que fala ou alusão? Não, te criaram uma ilusão sobre São Paulo que você ia ganhar dinheiro assim, sentado. Eu ganhei sentado mesmo, mas quebrando viga. Meus primos colocavam eu lá sentado em cima de uma viga e eu tinha que meter ponteiro. Nossa, eu mais acertava na minha mão do que no maldito ponteiro. Era bater assim, batia o negócio, escorregava, pum, pegava na mão. Aquela marreta velha, né? Toda torta. Arrancava aquele tampo, né? Que ficava aquele corinho que ficava maravilhoso. Então vim pra cá e comecei a trabalhar em obras. E era divertido também, porque, eu nunca gostei de ser certinho, entre aspas. Ficar sério. Era sempre bagunçando. Então eu comecei a trabalhar com meu primo lá, a gente conversava, se divertia. Até que eu fui trabalhar com meu tio. Nossa! Aí tinha mais uns companheiros lá e a gente trabalhava direitinho, era tudo certinho. Mas quando meu tio saía um pouquinho, nós subia, que a gente trabalhava em sobrado, né? Sim. A gente subia lá em cima, o outro tava lá embaixo trabalhando. A gente pegava e jogava um balde de água na cabeça do outro. Nossa. Era daquele jeito, entendeu? Então aprontando. Gastando a água do dono da obra. Não saía do nosso bolso mesmo, então a gente aprontava. Meu irmão ficava lá embaixo trabalhando, mó sério. A gente subia lá em cima, pegava um balde de água misturado com areia. Nossa. E jogava na cabeça dele. Nossa. Aí o negócio ficava sério. Meu irmão ficava bravo, chamava meu tio. E assim a gente ia levando, entendeu? E eu sempre gostei. E esse é o exemplo, não contrato família pra trabalhar com você. Exatamente. É problema. Meu irmão uma vez pegou um colega meu lá e enfiou de cabeça pra baixo, que tinha uns barrilzão de água. Sim. Ele enfiou meu colega de cabeça pra baixo dentro do barril de água, porque ele tava jogando, a gente subia lá em cima do... E aprontava com ele. Jogava água na cabeça dele, então dava nisso. Mas era muito divertido, a gente... Nunca tive problema com o serviço. Mas o que fez você ficar? Porque você veio a passeio. Foi o serviço mesmo. Achou o serviço aqui, ganha dinheiro como não ganha lá na roça. Na verdade, eu vim pra cá, que lá a gente... sertãozão, a gente pai, que a minha mãe... Eu nasci num berço evangélico. Só que a minha mãe era evangélica. Meu pai ele era um crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo, entendeu? Ah. E aí... Ou seja, não era crente. Não era crente. Aí a gente tinha um pouquinho de tudo, entendeu? Então eu cresci, mas ele era uma pessoa assim que ele respeitava, né? E... Só que ele curtia as coisas dele, mas era também coisas respeitosas. Tipo, gostava de ouvir uma música sertaneja, aquela sertaneja raiz mesmo, entendeu? Então era coisa bem respeitosa mesmo. A gente cresceu ouvindo aquilo. Nossa, eu gostava demais de sertanejo. Eu ouvi Sérgio Reis cantando, meu Deus do céu. Pra mim, aquele homem era... Quase foi preso, né? Quase foi preso agora aí por causa essa ditadura que nós estamos vivendo, né? Desses ministros do STF aí. Esses não, acho que é só um que tá causando lá. Eu vi bater na porta aí. A Polícia Federal atrás do lanteão? Não, Polícia Federal não tem. Nós somos parceiros. São. Então, a gente. Você estava falando que você cresceu ouvindo Sérgio Reis, porque seu pai gostava muito de sertanejo. Muito. Até hoje eu ainda tenho esse sonho comigo. Que sonho? Desculpa. Não, é que eu não falei sim. A introdução, né? Mas eu tinha esse sonho de conhecer ele pessoalmente, entendeu? Um Sérgio Reis. Conhecer Sérgio Reis pessoalmente. Tinha alguns cantores sertanejos bem antigão mesmo. Que até acho que já morreu, que era, não sei se é Milionário Zé Rico, Milionário, alguma coisa assim. Não sei, aí você tinha uns que era bem raizão mesmo, que eu vim pra cá, não sei, eu quero conhecer esses caras, canto, e sempre gostei de estilo sertanejo. E então a gente cresceu assim, ouvindo minha mãe falando
crente, e ouvindo meu pai que era, entendeu? Só que, Sua mãe falava de crente? não, ela era evangélica, né? Falava Cristã. dos princípios do evangelho, Isso, e o teu pai lá Era no estilo sertanejão. secular. É. Sertanejo. Exatamente. Aí eu vim pra cá com esse, no fundo com esse sonho. Eu vou pra lá, pra mim, primeiro que era um desejo de conhecê-lo, né? E depois que você, no fundo, queria um dia cantar igual esse cara canta, entendeu? sim. Então eu vim pra cá com esse intuito, mas cheguei aqui, me lasquei, que fui pra obra trabalhar. E aí, já cheguei aqui dando duro, e até hoje a gente ainda corre atrás, mas eu ainda tenho um sonho ainda de conhecer, pelo menos conhecer, eu quero conhecer. Inclusive, marca aqui nos comentários aí embaixo, pede pra marcar aí o Sérgio Reis, pelo amor de Deus, eu ainda quero conhecer aquele homem. E marca aí nos comentários. É um sonho meu, marca no comentário aí Sérgio Reis, pra pelo menos ver se chega nele essa entrevista aí, né, pelo menos tomar um café com ele. Então cresci assim, vim pra cá com esse sonho, e aí acabei chegando aqui, vi que não era nada disso, né? E era totalmente diferente do que me falaram e do que eu imaginava. E assim a vida foi cada vez mais, depois que cheguei aqui, fui conhecendo o que é a vida mesmo, que você não consegue nada sem dificuldade. Você tem que passar por alguns vales, e aí foi onde eu conheci, depois de todo esse reboliço, eu conheci Deus na minha vida, que eu acho que é uma parte que eu quero falar aqui. Então conta pra nós. Porque você falou que a sua mãe, ela era cristã. É cristã, né? Ela seguia os princípios, mas você não conhecia Deus. Eu não conhecia, eu conhecia... Qual foi o momento que você conheceu? Olha, a minha mãe, a gente era assim, ela levava a gente pra igreja meio que forçado, coisa de menino. Sei. Você não quer ir, mas a mãe tá falando que vai, você vai, entendeu? Sim. Então a gente, por respeito à mãe, a gente ia. Tinha que ir lá, tal, a gente ia, cultuava tudo, mas conhecer, realmente existe até um louvor que eu esqueci o nome do cantor, mas que fala, antes eu te conhecia Eu acho de ouvir falar? de ouvir falar, hoje conheço por Contigo Andar. É o Ademar de Campos, não é? Isso, Ademar de Campos, esse mesmo. Pastor Ademar de Campos. Isso, aí eu vim pra cá, assim, com essa bagunça, entendeu? Essa mistureba de coisa cristã e quando chegou aqui que eu tive realmente uma experiência com Deus, né? E como é que foi essa experiência? Conta pra nós. A experiência começou ainda quando eu estava lá na Bahia. Eu acho que eu tinha uns 10 anos. E aí eu tinha ido dormir, e quando foi... Eu tinha acabado de deitar, era criança ainda, eu tive uma revelação, né? Um sonho para as pessoas entenderem. Tive um sonho. Porque tem sonhos, tem visão. O que você teve? O que hoje você entende que você teve? Eu entendo que eu tive uma visão ali, né? Uma visão de uma experiência que Deus queria ter comigo ou fazer na minha vida, né? Eu tive essa visão que foi uma visão de o céu se abrir. Eu vi minha mãe falando o tempo inteiro que Jesus ia voltar. Então você fica com aquilo na cabeça. Mas nesse tempo você não tinha noção de nada. Você não tinha noção do que é Jesus voltar e de quem é Jesus. Sabe que Jesus foi um que morreu por nós, entendeu? Mas não tinha essa consciência mesmo. E a partir desse dia eu comecei a ter essa consciência desse Jesus. Que foi quando eu tive essa visão. Eu tava em casa, e lá lá tem liberdade. Você sair com uma arma pra você caçar, entendeu? A gente andava, como é da roça, andava com faca na cintura, facão na cintura. Tudo você imaginar tinha, entendeu? Parecia Lampião lá. Nossa. Aí a gente andava muito assim. E eu tive uma visão, diz que eu tava subindo uma estrada bem deserta.
E aí, quando eu chegava em certo ponto dessa estrada, eu via o céu, ele abria no meio e eu via pessoas de branco descendo. E no meio das pessoas de branco tinha um superior a ela, né? Que você só enxergava as vestes brancas. E ele descia. E ali naquele momento eu começava a jogar as coisas no chão que eu tinha na mão. E olhava para a casa do meu pai. Eu via a casa do meu pai bem distante. E aí eu lembrava, falava, se eu estivesse na minha casa, na casa da minha mãe, eu tenho certeza que eu seria salvo. O Jesus que a minha mãe falou que um dia ia voltar, ele tá voltando. E olha onde que eu estou. E ali eu tinha certeza que eu não ia, que eu já tinha ficado, na verdade. E aí, depois que eu levantei dessa visão, eu acordei, eu tava todo lavado de suor. E aquilo foi um negócio muito rápido, né? Rápido. Aí eu acordei lavado de suor como se fosse muito real mesmo. Foi muito real. E aí depois que eu acordei disso, eu fiquei com isso na cabeça e tal, pensando nisso. E até um dia eu fui, nesse mesmo dia, eu fui na casa de um vizinho. E esse vizinho, ele não é evangélico, ele não é crente. Sim. E eu contei o sonho pra ele. A única pessoa que eu contei esse sonho foi ele. E aí um dia ele falou pra mim se eu tinha vontade, ele me perguntou se eu tinha vontade de vir pra São Paulo. Aí eu falei, olha, eu tenho vontade, mas acho que eu nunca iria, porque os meus pais nunca saem de lá, da roça. Nunca teve plano de sair. E aí eu falei, acho que eu não iria não. E aí ele falou, olha, um dia você vai... E eu gostava de cantar em karaokê, playback. Nossa, eu ligava um sonzão lá em casa e o negócio estrondava. Era eu só cantando, que eu não saía mais. Karaokê que você quer dizer é tipo, você cantava junto com o cantor lá no... Era aquele disco, não era? Não, nesse tempo já era CD. Ah, era CD. Você tá falando do que? Década 90? Não, era... Você nasceu quando? Eu nasci em 93, acho que... Então 10 anos era 2003? Por aí. Sim. Acho que era por aí. Aí ele falou pra mim, olha, um dia... Ele profetizou, na verdade, na minha vida. Ele falou, um dia você vai pra São Paulo e você vai voltar aqui. Quando você voltar aqui, você vai voltar aqui como pastor. Ele falou isso pra você? Ele falou isso pra mim. Você vai voltar aqui como pastor. E através do teu testemunho, muitas vidas vão ser alcançadas. Muitas pessoas vão ser alcançadas. Ele disse isso pra mim, eu lembro até hoje. E aí ele falou pra mim, volta lá na sua casa e canta aquele louvor que você sempre canta. Que era um louvor que... Eu vou cantar só o comecinho, que fala assim... Deus chamou a Abraão e lhe fez uma promessa. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Quero eu te abençoar. E aí aquele louvor, ele falou, volta lá e canta esse louvor, porque esse louvor, ele diz um pouquinho do que Deus vai fazer na tua vida. É de quem esse louvor? Esse louvor acho que é do Gerson Rufino. É do Gerson Rufino? Eu acho que é do Gerson Rufino ele. Tem o Daniel e... Daniel e Samuel. Daniel e Samuel, não é deles não? Acho que é do Gerson Rufino. Na verdade acho que é Rufino e Baroni. É que eles eram uma dupla, eles separaram. Sim. Quem é? O Gerson? Acho que é Rufino e Baroni mesmo. Isso, Rufino e Baroni. Rufino e Baroni. Sim, já ouvi os dois cantores. Aí... ele falou, volta lá e canta. E a partir desse dia eu comecei a cantar diferente. Comecei a cantar entendendo a letra, o que a letra queria dizer. E ali eu cantei, só que entendi e tal, mas nunca imaginei que eu fosse sair. E aí passou mais, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, passou mais uns 2, 3 anos eu vim para São Paulo. Foi quando eu vim a primeira vez e fiquei. Só que eu fiquei aqui e eu ainda tava naquela... Entendeu? Porque nesse tempo, mesmo conhecendo o evangelho, né, sabendo do evangelho, o que a minha mãe falava, eu ainda quis sair um pouquinho para conhecer um pouquinho o mundo, entendeu? Porque a gente vivia muito sobre as rédeas da minha mãe. Então a gente não fugia muito do evangélico, entendeu? Do evangelho, das coisas da igreja. Mas nesse tempo eu fugi um pouquinho e fui conhecer um pouquinho o mundo. Experimentar um pouco, né?
E nesse tempo eu já bebia. Tem muita gente que hoje eu falo que eu bebia e fumava. Eles falam assim... Você bebia? Bebia. Você bebia o quê? Só cerveja? Cerveja. Sim. Não só cerveja. Às vezes quando tinha uns amigos que a gente bebia mais alguma coisa. Que lá, eu não sei se aqui é a mesma coisa. Era cortesã, acho que uma coisa assim, conhaque, uma coisa Conhaque? Assim. Que tinha o conhaque naquele tempo tinha uns vidros que era tipo assim, acho que tinha marca de 51, alguma coisa assim. Era uma bebida forte. Não, 51 é 51, 51 é pinga, não é não? Cachaça. Mas 51 é cachaça. Esse era conhaque mesmo, acho que era mais forte um pouquinho. Eu sei que a gente bebia um cadinho. E aí eu conheci essa parte, fui, né, lá no mundo, conheci essa parte, jogava bastante e a gente já tava numa fase que, tipo, igual os jovens de hoje, né? Sim. Se afundava mesmo, pronto, pra ali tava bom demais. E eu vim pra cá, assim, nessa vida, nessa história. E aí quando eu cheguei aqui, eu fui na casa do meu tio, eu trabalhava com meu tio, esse que a gente ficava aprontando na obra, né? Jogando água na cabeça do outro lá. Se você quiser contratar uma equipe... Nossa! Construção civil, pode falar comigo, que eu indico. Deus te livre e te guarde, meu irmão. Não, mas a gente fazia as casas, ficava top. Ficava top, né? Calma. Tipo, o prazo de 6 meses durava 2 anos. Brincadeiras à parte. A gente só fazia casa em condomínio top. Então eu vim pra cá, eu trabalhava com meu tio. E o meu tio ia numa igreja. Pra falar o nome da igreja não pode, né? Oi? Pra falar o nome da igreja Oxi! Pode? Pode. Meu tio ia numa igreja. Não, mas fala no microfone. No microfone. E a igreja era Congregação Cristã no Brasil. Amém. E aí uma vez eu fui comecei a congregar nessa igreja com meu tio. E eu tava na casa do meu tio. E ali foi a primeira vez que eu falei assim, que despertou em mim uma curiosidade de conhecer esse Jesus, esse Deus que o povo tanto falava. Eu tava lá e chegou uma irmã, que essa irmã eu tenho um carinho especial por ela. Faz uma década que eu não vejo, mas eu tenho um carinho especial, é como se fosse uma mãe pra mim, né? Sim. Porque foi através da ousadia daquela mulher que eu realmente despertou em mim a curiosidade de conhecer Deus, conhecer Jesus. E aí eu tava Qual é o nome dela? Fala o nome dela. A irmã Nice. A irmã Nice. Tá viva ainda? Tá viva ainda. Mulher abençoada, cheia de Deus. Aí, através dela, eu tava lá na casa do meu tio, ela chegou e ela olhou pra mim e falou assim, quem é você? Mas ela chegou assim, tipo, entendeu? Parecia mais uma investigadora do que uma irmã. Um interrogatório, quem é você? Um interrogatório, quem é você? E ela olhava pra mim assim, aí o meu tio falou, é meu sobrinho e tal, que ele tá aqui, ele trabalha comigo. E aí ela falou, tá, mas ela continuou olhando pra mim e ela disse, é porque eu vejo em você um brilho diferente no seu rosto. Existe um brilho no seu rosto que é diferente. E eu falei assim, essa mulher tá ficando meio biruta. Eu pensando comigo, né? Sim. Aí... Primeira vez você tá na igreja? Primeira vez... Não, na igreja não, eu tava na casa do meu tio. Na casa do seu tio e a mulher tá vendo um brilho diferente no seu rosto? Exatamente. Eu falei assim, ela tá ficando meio biruta, essa mulher. Aí, beleza. Ela ficou lá e à noite ela ficou até a noite. E... à noite foi fazer uma oração de tipo de despedida na casa do meu tio. E naquela noite, daquela despedida, né, ali, eu fazia uma oração para despedir, a mulher ficou lá também e participou de uma oração. E na oração, aquela mulher, ela foi usada de uma maneira tão linda e tão tremenda, uma ousadia tão grande, e não tinha quem tava ali naquela sala que não conseguia chorar. Era uma presença tão gostosa que você chorava de prazer, de alegria. E ela olhou pra mim e falou assim, eu te conheço. Você veio pra esse lugar fugido de uma promessa que você fez comigo. Voltando lá atrás no sonho, quando eu tive Voltando a visão, lá atrás quando você tinha 10 anos. Na visão, que eu tive a visão que o céu abria. Sim. E aí eu pedia, eu implorava, eu dobrava o joelho no chão e falava, Deus, me dê mais uma oportunidade de eu me preparar. Isso na visão ou depois que você teve? Na visão. Na visão. Eu dobrava o joelho no chão ali no meio do desespero, que era desesperador.
E aí eu falava, me dá mais uma oportunidade pra me consertar e pra mim me preparar pra tua vinda. Que eu via minha mãe falando, então já entendia isso, já tinha entendimento. Essa foi a promessa que a mulher depois, quando você tava com 14 anos... ela falou pra mim. Ela falou pra você, aí você fez. Aí eu pedi pra Deus, falei, me dê uma oportunidade, só mais uma oportunidade. Porque o negócio era tão real que eu falei assim, não quero ficar. E era muito desesperador. E aí, quando eu falei isso, eu espantei daquela visão. E aí no que eu espantei, foi onde eu fui na casa daquele homem, tudo aquilo que eu falei aí atrás. Então, quando eu encontrei com ela naquela oração, ela olhou pra mim e falou assim, eu te conheço. Você saiu daquele lugar fugido de uma promessa que tu me fez. Ela dizendo na pessoa de Deus, né? Uhum. É como se fosse Deus falando comigo. Sim, sim. Ela disse, você veio de lá fugido de uma promessa que você me fez. E não há lugar mais profundo que eu não alcance, que os meus olhos não alcancem, e hoje eu te encontrei aqui. E aí ela cantou um louvor, depois de ela ter falado tudo isso, ela cantou um louvor, e eu não tinha contado esse sonho, só contei pra uma pessoa essa visão, essa experiência que eu tive. Que foi pra aquele homem. Pra aquele homem. Não contei pra mais ninguém, a mulher que falou. Tá lá na Bahia, aqui em São Paulo. Na minha mente já veio, eu lembrei daquilo que eu tinha tido, aquela visão que eu tinha tido há uns anos atrás. Veio na minha mente. E aí quando eu veio na minha mente, eu falei, não acredito que essa mulher tá falando isso. E aí veio toda a lembrança. E lembrei do que o homem falou pra mim. E aí ela cantou um hino que até hoje eu nunca achei esse hino, foi um momento tão especial pra mim, que até hoje eu não achei esse hino no inário, né, da congregação, na harpa cristã. Sim. Nunca achei. Ela cantou um hino maravilhoso. E a partir daquele dia nasceu uma curiosidade de eu conhecer esse Jesus. E aí eu comecei a frequentar a igreja, e aí eu falei assim, eu quero sentir a mesma coisa, que ela chorava, ela falava umas línguas que ninguém entendia, quer dizer, ninguém entendia, eu não entendia, mas os que estavam ali já tinham experiência, então já sabia. Sim. E chorava e dava assim, era um negócio muito especial, foi muito magnífico. E aí, naquele dia eu falei assim, eu quero conhecer. E eu prossegui em conhecer, até hoje não conheço, acredita? Até hoje você não conhece. Deus. Todo dia eu conheço um pouquinho mais. Eu acho que tem um louvor do Preto no Branco, né? Não sei. Que fala sobre isso? Tipo, do ateu ao judeu, ninguém explica, né? Ah, exatamente. Ninguém explica. Ninguém explica que ele usa a palavra, ninguém explica, né? Então, até hoje eu nunca conheci Deus. Cada dia eu me surpreendo com o quanto grande e maravilhoso que ele é. Porque a Bíblia ela diz que que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, insondáveis, são profundos, são extensos, largos. Eu não lembro qual texto que diz, quem conhece a mente desse Deus? Exatamente. Quem conhece? Ninguém conhece. Não é verdade? O máximo do que a gente pode conhecer de Deus é na pessoa de Jesus. Exatamente. É o máximo. E na pessoa de Jesus ainda não é o mínimo de Deus. Porque a pessoa de Jesus, o máximo do que nós podemos conhecer é na pessoa de Jesus. Porque Jesus se fez homem. E querendo ou não, ele se tornou limitado a uma fome, a uma necessidade de descanso. Não é verdade? Na mente humana, às vezes não encaixa, as pessoas não conseguem assimilar direito. Deus não dorme. Por exemplo, eu vou dormir, entendeu? Da noite aqui, vou para minha casa, eu durmo, descanso. Deus não dorme. E o que Deus está fazendo de noite? Né? Então, assim, não dá para conhecer Deus totalmente. Na verdade, a gente conhece o que ele permite se revelar. Exatamente. O que ele permite se revelar. E ele permitiu se revelar na pessoa do Filho amado. Por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem como chegar a Deus se não for por Jesus, porque é em Jesus que você vê a figura do Pai. Exatamente. Quando o apóstolo Filipe olhou para
para o mestre e disse, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse para ele o quê? Como que tu me pede para te mostrar o Pai? Há quanto tempo você está comigo e ainda não vistes? Ou seja, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aqui, ó o Pai. Então, Jesus já deixou claro, nós vamos conhecer o máximo de Deus na pessoa dele. E o máximo de Deus que nós vamos conhecer ainda é o mínimo do que Deus é. Ainda é o mínimo. É o mínimo. Exatamente. E foi nisso aí que eu comecei a despertar em mim, depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu comecei a despertar em mim uma curiosidade de conhecer Jesus, de conhecer esse cara que aquele tempo era 2000 e acho que 2014, 2015? Não, 2000 e... Você tava com quantos anos? Eu tava com 14 anos. 14 anos? Acho que foi em 2013. Não, então se era 14 anos, porque em 2013... Não, peraí, em 2003 você tinha 10 anos, certo? Então 2007 mais ou menos. É 2007? Porque se você nasceu em 93, se você tinha 14 anos, provavelmente 2007, 2008. Acho que foi por aí mesmo, acho que 2008, por aí, 2009. Foi quando eu surgi assim a curiosidade de conhecer esse cara que há 2009 anos atrás ele tinha morrido por mim, se entregou a vida por mim, e ali foi onde eu comecei a conhecer os mistérios de Deus, né? Comecei a despertar uma curiosidade de entender mais e isso, né, ter consciência disso, porque às vezes você ouve falar, mas você não tem tanta consciência, você não quer entender. Você ouviu falar que morreu lá um Jesus na cruz do Calvário, mas é simplesmente isso. Mas quando você procura entender e conhecer ele, você quer viver ele, entendeu? E a partir desse momento eu comecei a buscar isso, a viver isso, que não é fácil viver. A dificuldade é muito grande, chega um certo momento que você começa a enfrentar certas coisas que antes você não enfrentava, que tipo, é uma separação do mundo pra viver o mundo, do mundo pra viver o reino de Deus, né? Viver o reino de Deus. Então você vira essa confusão, fazer essa separação, é muito difícil. E aí chega um momento que você pensa assim, não vou conseguir. No começo eu cheguei a pensar, falei, é muito difícil viver isso, é muito difícil viver esse negócio de evangelho, mas é aquele ditado, quando você... eu ouvi um pastor uma vez pregando, quando você tá na beira da praia, você não consegue saber o que existe no fundo do mar. É preciso mergulhar para você conhecer realmente a grandeza que existe no fundo do mar. A parte mais funda, né? A parte mais funda, né? E eu, naquele momento, só estava ali na beira da praia. Só ali... E não conhecia, até o momento que eu falei assim, não, eu quero mergulhar, quero conhecer. E foi onde eu conheci mais sobre os mistérios de Deus, sobre Cristo na minha vida. E isso começou a transformar, eu acho que para um amadurecimento maior, né, na minha vida. E eu comecei a ter experiência com Deus. A partir desse momento eu comecei a ter experiências com Deus que... aquele negócio que quando você começa a viver as experiências, você começa a entender mais Deus, você começa a ter um amadurecimento espiritual diferente, né? Enfrentar a vida de uma maneira diferente, porque chega um determinado momento das nossas vidas que nós começamos, que você toma essa decisão, que você começa a guerrear em dois mundos, né? E é o que muitas pessoas hoje não entendem. Às vezes muitas pessoas tentam uma coisa, não dá certo em sua vida, e ela não entende que existe um mundo espiritual. Né? Existe... quando você toma essa decisão, enquanto você está vivendo no mundo mesmo, eu acho que é mais fácil de você lidar com as situações. Mas quando você parte para viver esses dois mundos, que é viver com Cristo,
Aí você começa a lutar em dois mundos, tanto no físico quanto também no espiritual. No espiritual. As dificuldades... O negócio fica mais tenso. Fica mais tenso, exatamente. E as dificuldades dobra, né? Duplica a dificuldade sobre as nossas vidas. E para aprender a lidar com esse momento, você tem que realmente ter certeza da sua decisão, ter certeza daquilo da escolha que você fez. Porque existem muitas pessoas que escolhem viver com Cristo, mas tá ali no meio termo ainda. Elas escolhem, mas não se esforçam. Não se esforçam, exatamente. Desejam, é como, por exemplo, todo mundo sonha em ser um jogador de futebol, né? Achando que isso é ganhar dinheiro. Não é verdade? Mas jogador de futebol tem que ficar longe da família. Exatamente. Tem que treinar horas e horas e horas. Só pensa pelo ponto positivo, né? Isso, elas não pensam, elas não reparam que mesmo assim, que ganha milhões de dinheiro, tem um esforço sobre-humano ali, entendeu? Exatamente. Todas as pessoas pensam, poxa, eu quero chegar lá. Eu quero um dia ser rico como o Silvio Santos. Poxa, mas olha todo o trabalho do Silvio Santos. Até hoje o homem trabalha. Eu quero ter o que o Bill Gates tem. Até hoje o Bill Gates trabalha. Então, a mesma coisa no Evangelho. Eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero que o Espírito tenha intimidade com o Espírito Santo. Mas se você não ir no lugar mais fundo e ficar na beira da praia, a beira da praia é segura. Mas você não vê maravilhas. Agora, quando você vai e mergulha no mais fundo, você vai perder seu chão. Ali você vai ficar totalmente à mercê do quê? Da sorte. Na verdade, que se chama Jesus. Porque não é sorte, é à mercê de Jesus. Então, é por isso que muitas pessoas elas tentam, mas... que as pessoas elas estão naquele prazer, naquela expectativa de viver o propósito. Mas elas esquecem que para todo propósito existe um processo. E Sim. muitos não estão preparados para viver esse processo. E para viver com Cristo, existe um processo. E para você viver esse propósito, existe um processo. E você tem que ter 100% de certeza que você quer viver realmente esse propósito. E tem que estar preparado para viver o processo, né? Tem que estar consciente, pelo menos. Tem que estar consciente. Deus, ele vai... Exatamente. Agora, olha só. Mudando um pouquinho de assunto, se você me permitir. Você foi nesse período que você intentou entrar na política também? Foi nesse período ou foi mais pra frente? Foi mais pra frente. Eu já tinha conhecido, entendeu? Sim. Já conhecia... já tinha tido uma experiência com Deus, mas me convidaram, acho que pela segunda vez até, fiz uma ficha, né, pra mim poder entrar. Você recebeu um convite? Me convidaram. Olha, tá importante, hein? A gente descobre que tá importante nesses momentos, né? Mas me convidaram 2 vezes pra mim entrar na política. E as 2 vezes eu até falei assim, eu vou entrar. Só que assim, quando você tem um projeto, ou bom ou ruim o projeto que você tem, se você quer pelo menos ter a experiência de tentar pra ver se vai dar certo, você não pode falar pra ninguém. Os projetos tem que ser em secreto. A partir do momento que você fala pra uma pessoa ou outra, você vai estar vulnerável, né? A opiniões alheias e... Que vai trazer dúvida. Que vai trazer dúvida. E por incrível que pareça, as pessoas, elas... A tendência é de pessoas que foram frustradas naquela área te dar conselho. Não é nem de alguém que deu certo. Alguém que deu certo, muitas vezes, não quer nem te dar um conselho. Mas alguém que foi frustrado, é o que mais tem. É igual casamento. Casamento. Se você vai num bar que ali só tem pessoas que o casamento não deu certo. A maioria, maioria casamento que não deu certo, fracassado. Aí você vai lá, o que você mais vai ouvir é que, tipo assim, não dá certo. Ali você sai ali com um livro sobre conselhos
conjugais. Exatamente. Não, e o pior é que as pessoas que te dão conselho são tudo fracassados na área, entendeu? Fracassou. Fracassou. Não tem um pra levantar a mão assim e falar assim, olha, não, meu, você tá fazendo errado. Ninguém quer ouvir que errou num casamento, ninguém quer ouvir que errou talvez numa tentativa. Olha, você tentou isso aqui, não deu certo, porque você fez isso aqui, tava errado. Não, ninguém quer ouvir. As pessoas, elas fracassou, pra elas, se elas fracassou também, todo mundo vai fracassar. Nossa, e eu acho que foi isso que eu não entrei. Eu não sei se foi bom pra mim, mas eu confesso que eu gostaria muito de ter essa experiência. Né? Porque você tipo, se envolve bastante, assim, em termos de opinião na política, né? Exatamente. Envolve bastante. Mas eu queria tentar, porque eu acho que a política hoje está tão mal falada que, tipo, as pessoas, elas não acreditam que é possível alguém entrar, fazer a diferença, não se corromper. Eu acho que hoje as pessoas já não acreditam mais nisso. E eu acho que não é impossível fazer isso, entendeu? Pra você fazer isso, lógico, tem que ter um caráter forjado, né? Sim. Não um caráter fragilizado, que você vai chegar lá, uma pessoa vai te... E aí, resumindo, eu não entrei devido a opiniões alheias. Foi ouvir todo mundo, né? Foi ouvir todo mundo. Tem que buscar 1, 2 conselheiros e pronto. Ouvir todo mundo não dá. Pra nada que você... pra tudo, na verdade, se for fazer... não dá pra ouvir todos. Você tem que buscar os mais experientes. Buscar os mais experientes. Mas você não era... O que fez você, tipo... não é nem sobre política, não. Você... O que fez você não intentar? Não tentar de novo? Porque você não entrou, certo? É porque eu tinha, tipo assim, a minha visão era um projeto. Tipo, se eu entrar, eu vou... Não. Essa é a intenção de muitos, né? Mas se eu entrar, eu vou criar um projeto que beneficie toda a população. Que beneficie grande parte da população. Porque hoje, a maioria dos políticos hoje, eles entram na política e eles beneficiam aquelas pessoas que mais ajudaram eles. Sim. Entendeu? Escolhe a dedo aquelas que ajudaram, né? Você já vendeu o voto na vida? Não? Já venderam? Então. Isso aqui já entregou panfleto aí, ó. Já foi preso. Já foi preso por boca de urna. Já entregou. A cara dele não nega. Já entregou panfleto pros tucanos, já entregou panfleto pra todo mundo. Pro PT também? Oxe, esse aqui era o que ficava pichando lá, o PT. Lá no... Perca total. Não. E essa camisa vermelha aí? Aí tá objetivo. É Lacoste a camisa do homem. Lacoste. Mas esse Lacoste seu aí tá... pessoal... Do PSOL? Piorou. Partido do defunto. Mas essa camisa da Lacoste sua tá estranha, porque esse jacaré tá muito gordo. Que acontece? Falando de gordo... Falando de gordo, você era magrinho. O que te fez engordar? Foi o casamento? Eu acho que foi. Conta um pouco sobre o casamento aí, porque... não tem aí não, né? Tem uma foto do Lantiel como ele é magrinho? Tem. Não, mostra não, porque... Tem aqui, ó. Não, isso aí não, isso aí é sacanagem. Amplia. Não, nada a ver. Mas sem qualidade. Se esse cara fosse bonito e gostoso igual eu... Imagina! Então, tem a foto aí de você era magrinho. Não, não é eu não. Aqui, ó. Não é não. Não era? Vocês confundiram a imagem aí. Mas, ó, deixa eu te falar. Fala um pouco sobre o seu casamento. Aqui é uma brincadeira. Essa é a produção aí, ó. Que a gente fica falando sério aqui, essa produção fica zoando. Fica zoando, meu. Coloca Parece uma foto. Trabalhar não trabalha direito, mas ficar caçando imagem na internet. Né? Pra fazer zoeira. Olha isso. Nada a ver. Oxi. A cabeleira aí. Eu lá sou loiro, eu sou moreno, rapaz. Eu sou moreno.
Eu sou moreno, nada a ver essa foto aí. Que é isso? Nada a ver. Meu Deus. Mas vamos lá, falando sobre o seu casamento. Tira isso aí. Falando sobre o seu casamento. Casamento é... Não, falando sobre... E aí, como é que foi? Você casou? Você era magrinho? Porque eu vi uma foto sua aí que você, rapaz... Olha, eu passei por... cheio de espinha. Né? Juventude. Juventude? Passar dificuldade ainda na escola. Você pegou? Peguei. Ah, é verdade. Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos já. Por quanto tempo? Eu acho que ele saiu logo, porque ele O que é logo? é assim, pouco tempo. Que é Eu saí pouco primeiro que tempo? você? É porque, tipo assim, acho que nem chegou nem a metade do ano. Ah. Era supletivo, você que parou de ir. Ah, é verdade. O supletivo eu passei. Você parou de ir. Você parou de ir no supletivo? Eu parei, mas fala aí, você que me conheceu de lá, eu era um cara bem centrado nos estudos. No estudo eu não sei não, mas Era. pelo menos... Prestava atenção na Prestava aula. atenção. Agora, que pena que eu não posso falar a mesma coisa dele. Ele andava com uns trombadinha, Ah, é sério? pulava muro, a ronda escolar Foi já ele, que pegou dirigiu, ele. foi ele que dirigiu o carro pra você hoje? Foi ele que dirigiu Foi o carro? não, foi não. Foi o outro. né? Deus me livre. Não, ele pulava o muro da escola. Ele era magrinho, não era assim não. Serão? Oxi, tô falando mais magro que... Tá falando de que você. ano? 2000 e quanto? Não, 2011, não tenho nem 2012. noção de quanto que era isso. Não, era 2011, 2012. Quando eu vi esse cara... Você já tava casado? Não, tava não. Ah, é? Vocês estudaram juntos Estudamos quando você era junto, solteiro? Quando era solteiro. Mas esse cara era magro, era assim, o seu porte. Sério? Quando eu vi ele, eu não Rapaz, acreditei que não. aconteceu com você? Falei, te encher. Exatamente. Você tinha o corpo do Tom. Era magro, magro, magro. E o que aconteceu com você? Eu acho que... Casou. Não, daí tá Não, demais. isso aí eu acho que ele... Não é só casamento, ou não. ele tomou anabolizante, remédio de cavalo, ou encheram ele num compressor, porque não é impossível uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Se o homem fala que era magrinho igual o Tom, pelo amor de Deus, alguma coisa séria aconteceu. Era mais bonito. Era mais bonito, né? É. E tem algum distúrbio, Tá alguma judiado. coisa. É o quê? Casamento não. Tu engordou um pouco mais por causa do casamento, que tu era magro. Eu era magro. Como é que foi o teu casamento? Como é que é a história? Assim, eu Fiquei morava... sabendo que você levou um presente, sei que... que é? Quando eu vim pra cá, eu morava com minha irmã. Sim. Morava junto lá com ela e tal. E teve um dia que eu falei assim, olha, tenho que tomar um rumo na minha vida. Preciso aprender virar homem até hoje. Não consegui. Eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Rumo? E viver minha vida sozinho, independente. Eu saí da casa da minha irmã, eu tinha só um cobertor, uma manta, uma manta vermelha e um travesseiro. Não tinha nada. Aí eu já trabalhava, né? E aí eu fui viver minha vida sozinho. Aluguei uma kitnet. E aí eu falei, vou viver minha vida sozinho. Vou construir o meu caminho e sem depender de ninguém, senão eu não vou crescer na vida. Até hoje não cresci, né? Mas tô tentando. Aí saí, a minha cama dava 2 dobras no cobertor. Sim. Colocava no chão, colocava o travesseiro e cobria com a manta. E naquele tempo, em Itapecerica da Serra, era um frio que parecia o Polo Norte. De tão frio que era. E eu deitado num chão em cima de um edredom, com uma manta e um travesseiro. Sim. E ali eu passei terríveis momentos da minha vida. Que momentos difíceis? Cita pra nós saber. Que momentos difíceis são esses? Um dos momentos foi... Terríveis, né? Terríveis, que você falou? Terríveis. Foi que... Quando eu fui, eu não tinha nada, entendeu? Eu fui pra uma kitnet, que era um salãozão vazio, um edredom no chão, uma manta e um travesseiro. Era só isso. Isso foi o começo da minha carreira. Mas você estava tomando essa atitude
pra você ter a sua independência. Exatamente. Não porque não era bom na casa da sua irmã. Não. Era porque você queria realmente responsabilidade para amadurecimento? Exatamente. A minha irmã até não queria deixar eu sair, não queria que eu fosse, mas eu falei, não, eu preciso disso e eu preciso conquistar as minhas coisas, né? Sim. E não é que me atrapalha, é que você fica muito acomodado quando você tá numa casa de uma pessoa que tudo que você precisa, a pessoa faz, entendeu? Que a minha irmã aqui foi uma mãe pra mim, me ajudou bastante, né? Era roupa, tudo, era ela que... Eu falei, não, eu preciso ir. Aí eu fui, aí no começo foi bem difícil, porque não tinha comida, não tinha fogão pra fazer comida, não tinha nada, entendeu? Então, eu me alimentava no meu serviço, onde eu trabalhava, eu me alimentava lá, e à noite em casa era água, entendeu? Era só água. E então acordava de manhã e de madrugada já ia pro serviço, tomava café. Aí quando saía do serviço era praticamente já à tardezinha, você comia um salgado lá, alguma coisa assim. Aí pra variar, você às vezes almoçava mesmo pra não ficar... Mesmo assim eu emagreci bastante, né? Porque nessa época bastante. Foi... Nossa, tu viu a foto, você era bem magro. Era bem magro, né? Queria eu voltar a esse tempo. o tempo de ser magro, não o tempo da dificuldade. Não, da dificuldade não, de ser magro. Aí, beleza, eu fui trabalhando e conquistando. Comprei primeiro o mais necessário, que era um fogão. Né, um fogão e um botijão eu ganhei de um amigo, que é um amigo e irmão, que até hoje é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o Davi. Inclusive você vai ver essa entrevista, Davizão, um abraço pra você aí, que Deus te abençoe. Obrigado. É isso aí, mesmo. Davi, eu conheço? Você conhece o Davi, eu acho. Eu não sei se eu conheço, mas Davi, abração pra você. E aí, ali começou, eu comprei um fogão, um botijão, mas não tinha nada pra cozinhar. Não tinha nada pra cozinhar no fogão. Então não tinha panela, entendeu? E aí continua a mesma vida. Só conquistei um fogão de enfeite, pra dizer conquistei, tá lá. Mas conquistei. Aí depois passou um tempinho, comprei fui mandado embora da empresa, né? De uma empresa que eu trabalhava. E aí eu fui mandado embora, já peguei o dinheirinho que ganhei, que não foi muito, né? Sim. Comprei uma cama, comprei um armário de... então você foi montando. Fui montando, comprei um armário solteiro. E aí eu consegui fazer isso tudo de uma vez, com o dinheiro que eu peguei, que era pouco, né? Mas deu, aquele tempo não tá igual hoje, que é tudo caro. Aí comprei uma cama, comprei um armário, comprei uma geladeirinha usada, comprei um guarda-roupa, comprei... Já tinha um fogão, uma mesa. E aí pronto, montei minha casinha. A cama já com colchão, tudo. Então montei uma casinha e ali eu vivia sozinho. Era bom demais da conta. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu passei por um período de depressão. Era um período de depressão. Foi muito complicado, entendeu? Tipo assim... só quem já passou entende o que é isso, né? Você pode estar no meio de uma multidão, mas você se sente sozinho. Entendeu? E as pessoas costumam dizer que a depressão é uma enfermidade. É uma enfermidade. Mas muitas das vezes a depressão acho que é falta. Não sei se vai ficar bem entendido isso, mas acho que é uma falta de você mesmo compreender a si próprio. E acima de tudo é a ausência de Deus, né? Porque às vezes você não compreende os teus sentimentos, né? Você fica... É uma bagunça de sentimento, de tudo, e você não compreende, não divide isso com ninguém. E aí eu vivia sozinho, né? E me afastei de todos, na verdade, porque a minha vida era trabalho e casa e trabalho. E querendo ou não, tinha as preocupações, né? Que eram as preocupações de, tipo, agora sou eu e eu mesmo, entendeu? Não tem ninguém. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás das minhas responsabilidades, eu tenho que saber me virar, entendeu? E aí, era uma pessoa nova, nunca tinha passado por essa experiência, vivia na casa da irmã, a irmã fazia tudo por mim, era uma mãe, e aí esse momento foi bem complicado.
E aí, graças a Deus, foi onde eu conheci, né, nesse período, eu conheci um amigo que me ajudou muito, né? A gente conversava muito, e aí ele foi onde eu conheci um pouquinho mais de Deus também, né? Ele sempre ia lá falar da palavra pra mim, e onde eu conheci também a minha esposa. Foi você tava. Período. Então foi nesse período que você conheceu a sua esposa. Isso, conheci a minha esposa. E a história é muito longa. Não, mas pega alguns pontos. Alguns pontos. Por exemplo, quando foi você que pediu ela em namoro? Ela te pediu em namoro? Como é que foi? Olha, foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida que deu um up na minha vida, né? Porque a minha esposa, ela é uma pessoa mais experiente do que eu, entendeu? Sim. É mais velha do que eu. E eu, como era um cara inexperiente, né, na vida, era tudo que eu precisava. Porque se casasse com uma garotinha, uma menina, entendeu? Não ia dar certo. Ia terminar casamento, não ia pra frente. Porque eu tava vivendo uma fase que eu tava começando a pegar experiência com a vida. Eu acho que não daria certo. A maioria dos casamentos que nós vemos hoje de jovens é porque, tipo, eles não conseguem carregar esse peso da responsabilidade. É um peso muito grande. Casamento é coisa e séria. As pessoas a pessoa quando é jovem não sabe lidar com esse negócio, entendeu? Então, quando eu conheci a minha esposa hoje, eu conheci ela, a gente nos conhecemos no monte, né? Sim. O monte, pra quem não sabe, é um lugar reservado que a gente vai pra fazer orações, entendeu? Buscar Deus. É tipo uma mata, né? Isso, uma mata. É monte porque é uma montanha. Isso, é uma montanha. Um matagal. Isso, só que vai muita gente lá, é um lugar muito visitado, vai pastor, muita gente, é muito frequentado, bem frequentado. E aí eu conheci ela lá através da vida do meu patrão, né? Que o meu patrão tava passando por um processo e a gente tinha feito umas campanhas por ele nesse monte. Sim. Né? Pela empresa dele. E aí nós começamos aí nesse monte buscar e ali Deus restaurou a empresa que estava falida, né? O propósito nosso foi atendido. Deus restaurou a empresa, Deus restaurou o casamento desse homem. Do teu patrão? Do meu patrão. Deus restaurou o relacionamento dele com os filhos, que era péssimo. Ele não tinha relacionamento com o filho, era só briga. E ali Deus começou uma nova história na minha vida também. Restaurou de um e começou na do outro. Opa. E ali foi onde Deus começou uma nova história na minha vida. Foi onde eu conheci a minha esposa, né, lá. O meu patrão conhecia ela também. E ali, beleza, terminamos o período que a gente estava fazendo o propósito. E mesmo assim eu comecei a sentir saudade, entendeu? Sentir saudade dela. E você viu ela uma vez? Eu vi ela. Foi uma vez assim que a gente estávamos encontrando, vendo com frequência lá nesse propósito. Mas o propósito durou Mas a tua esposa na época lá, ela também estava no mesmo propósito do seu, para ajudar o teu patrão, em oração pro teu patrão. Ele conhecia ela. Tá. Entendeu? Sim. Aí, como eu trabalhava com ele, a gente unimos, né? E começamos a fazer isso. Ok, nós passamos um período lá para fazer esse propósito. E o propósito Deus respondeu, foi maravilhoso e restaurou a vida dele, a empresa dele. Ele teve que contratar mais funcionários. Foi um negócio bem glorioso, né? Sim. E ali a gente se afastamos, né? Que terminou o propósito, nós paramos de ir no monte. Sim. Só que eu comecei a sentir saudade dela e tal. E resumindo, ela também começou a sentir saudade de mim.
E aí a gente conversamos e começamos assim, olha, mas eu tô sentindo saudade de você e tal, a gente orar junto. E aí começou assim, vamos marcar mais orações então. E aí foi o período, acho que mais crente que eu tive na minha vida. O período que você mais orou. É o período que eu mais orei na minha vida, porque marcava oração, então como eu queria estar perto dela e ela queria estar perto de mim, vamos marcar oração em outro lugar então, marcava oração. E a gente visitava uns irmãos, né, que eram companheiros da gente, que são companheiros, né, nos afastamos um pouquinho, mas continua o mesmo carinho. E aí nós começamos a marcar assim, foi indo. Eu chamei um dia ela em casa. Não, chamei ela um dia pra tomar um café. Aí eu levei um presentinho pra ela, um presentinho lá pra compensar que ela ia vir de longe, né? Pra gente se então encontrar. você comprou um presente pra ela. Foi, eu comprei um presentinho lá pra ela e ela gostou. Aí, ó, dica de como... de como conquistar uma mulher, né? Dica aí, ó. Anota aí, ó. Dica de como conquistar. Ensina pra aquele cabo ali, ó. Aquele cabo não sabe direito. Ele não sabe? Sabe não. Ó, filho, isso... Sou um dos caras que mais deu presente na vida. Olha, e ele acha que conquistar mulher é só dar presente. É só dar presente? Além de presente, você tem que ter uma... um dos maiores presentes que você pode dar pra uma mulher é a compreensão. Falou. Vou embora depois dessa. A compreensão. Fica gravado, a compreensão. Pronto. E aí você levou o presente pra ela? Compreende tudo que ela fala, filho. Por mais que você não concorde, você compreende que dá certo. E aí? Levei o presente, beleza, nós fomos lá, tomamos um suquinho, né? Suquinho. E por sinal, o suco naquela noite... Nossa, o cara me fez o garçom. Eu falei pra ele, traz o melhor suco. Ele trouxe o pior, que tava azedo o suco. Mas ainda bem que a minha magnífica presença e conversa adoçou o suco. Que ela gostou de uma tal maneira que nunca mais ela quis. Entendeu? E aí, o que acontece? Era. Aí, tal, eu era de uma igreja que era bem rígida, que era a Congregação Cristã no Brasil. Sim. E aí um dia eu convidei ela, e aí eu falei pra ela, falei assim, olha, eu peguei com uma coisa de sentir saudade sua, tal, queria orar junto, e eu não sei, ela falou também. Eu falei, beleza. Eu falei, mas eu sou de uma igreja que é muito rígido lá. Lá é assim, se você quer fazer alguma coisa, você tem que buscar confirmação na palavra, e Deus responde. E ela falou, mas como funciona? Que ela era de Até aí vocês não estão namorando, vocês só estão orando, tomando um suco numa padaria, você deu um presente pra ela. A intenção, claro, era namorar, mas você falou que queria uma confirmação. Aí eu falei assim, exatamente. De Deus, de confirmação de Deus. Eu falei, eu pego sentindo saudade, sinto um carinho por você, mas eu não sei quais são os planos de Deus pra minha vida. E lá é assim que funciona, expliquei pra ela. Aí ela falou, legal. Aí eu falei, eu gostaria de buscar uma palavra tal, pra ver se Deus fala, o que Deus vai falar. Lá eu aprendi assim, como eu entrei nessa igreja, como disse no começo, eu comecei a frequentar. E Deus confirma através da palavra. Confirma. Aí, beleza, ela falou, então vamos. Ela me falou, se Deus confirmar. Eu falei, se Deus confirmar, eu caso. Eu não vou só namorar, mas como vou casar. Você que falou? Aí ela falou, sério? Eu falei, sério, por quê? Eu falei, porque se Deus confirma pra mim algo, eu tenho certeza que é porque Ele sabe do meu passado, presente e futuro. Ele conhece muito melhor do que eu. Então, eu sei que é porque Ele tem algo reservado no futuro, né? E que você vai ser a pessoa que vai passar por isso comigo. Tá, beleza? Ela falou assim, tá bom. Aí ela falou, e como é que funciona? Eu expliquei pra ela como funciona, como é que funcionava pra buscar a palavra, uma confirmação. Ela falou, então vamos. Marcamos um dia e fomos. E por incrível que pareça, nós somos numa igreja tão distante, que dentro do mato. Aonde era essa igreja? Que é pro lado do Cipó. Cipó. Cipó é lá pras bandas de Itapecerica da Serra, né? Isso, Embu-Guaçu. Embu-Guaçu. Nós fomos dentro de uma igreja lá, que é uma igreja... Tem até onça pra aqueles matos lá, né? Tem. Onça, não sei se é onça ou gato do mato, não sei como é que se chama. Tem onça mesmo. Tem onça mesmo? Então, lá é só mata mesmo.
Aí nós fomos no Sítio Salzedas, uma igreja da congregação dentro do mato. E tem um homem abençoado. No Cipó. No Cipó. Uhum. Nós fomos naquela igreja e naquela manhã fomos com os irmãos, né? Convidamos bastante gente, que a gente fizemos uma carreata de gente pra lá. Só que ninguém sabia do propósito meu e nem dela. E nem sabia que a gente tava conversando acerca desse propósito. E aí, beleza, fomos pra lá. E quando chegou naquela igreja, naquele dia, o homem que atendeu o culto lá, o nome dele é Darcy, né? Eu pedi confirmação, eu falei, eu vou nesta igreja e eu gostaria que Deus fosse bem direto comigo. Eu falei com ela numa noite. Eu falei, eu quero que Deus seja bem direto comigo. Que ele fala assim, olha, você vai casar. Se for pra mim ter algum relacionamento contigo, se Deus tem algo com a gente. Então ele tinha que falar assim pra você. Deus tinha que falar assim pra você. Você vai casar. Você vai casar. Aí, Caramba. beleza. Ela falou, e o que eu peço? Eu falei, você pode pedir um hino de confirmação, entendeu? Ela tava passando por um momento de injustiça na vida dela. Ela falou que quero pedir o hino que fala sobre justiça, então. Então você pediu que Deus falasse diretamente, você vai casar. E ela pediu como confirmação de Deus que o louvor, quando a orquestra cantasse... Eu expliquei pra ela como funcionava. Isso. Ela falou, eu quero que você faça um hino sobre justiça. Um hino que fale sobre justiça. Sobre justiça, exatamente. Tá. E aí, como é que aí foi? Fomos. Quando chegamos lá naquela manhã, a igreja estava lotada, tinha que ficar em pé porque não cabia muita gente, né? Que já tinha enchido os bancos. E aí ela arrumou um lugar pra sentar e eu fiquei em pé atrás de um irmão lá, né? Meus irmãos tinham ido com a gente, ficou em pé também. E quando chegou naquela manhã, o homem tava pregando uma palavra que não tinha nada a ver. Ele começou a pregar e de repente no meio do culto ele parou e disse, irmãos, eu não sei o que Deus quer fazer aqui, mas Deus mandou eu parar aqui, porque entrou alguém aqui nesta manhã e você entrou em busca de uma confirmação. E a confirmação que você veio buscar hoje foi para casamento. E ele falando na pessoa de Deus, né? E aí ele diz, e Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que você vai casar. Nossa! E usou a frase que você que eu tinha pedido. E aí, nos dias antes, eu tinha falado para ela que eu queria que Deus fosse bem direto, né? E eu falei pra ela, falei assim, olha, dizer que eu te amo, eu não vou dizer que eu te amo, eu só sinto um sentimento de saudade. Sim. Aí, mas amar eu não amo. Aí, porque amar vem com o tempo, né? com o tempo, exatamente. E aí tá, quando ele falou isso, ele virou, como se estivesse olhando pra mim, ele não apontou nem nada, mas ele virou olhando pra mim assim e disse, e você falou que você não ama ela. Mas Deus manda te dizer que você vai amar. E Ele vai colocar um amor tão grande no seu coração que nem você vai entender, nem a sua família vai entender. Falou o quê? Que nem você ia entender? Nem você vai entender, nem sua família. Porque Deus está unindo para uma grande obra. Aí ele virou pro lado, que lá as irmãs são separadas, irmão de um lado e irmã do outro. Os homens sentam de um lado, e as irmãs do outro. As mulheres de outro, e a orquestra fica no meio. Exatamente. Sim. E aí ele virou pro lado das mulheres, como se estivesse olhando pra ela, né? Sim. Não apontou também, mas ele virou pro lado das mulheres e falou assim, e você falou, você é muito preocupada por você ser mais ter mais idade que ele. Tem mais idade. De você envelhecer primeiro do que ele. Isso sem citar o nome sem seu. Citar o nome sem citar o nome dela. Sem citar o nome dela. E você fica preocupado de que você vai envelhecer primeiro que ele. Mas o amor que eu vou colocar... Não se preocupe, que o amor que eu vou colocar no coração dele, ele vai te amar do jeito que você é. Aí, terminou o culto. E para finalizar o culto, quem tem que pedir o hino é a plateia, ou seja... A plateia não, a própria membresia. Exatamente. Ó, você usando termo aí. Não é porque a gente tá no estúdio que uma igreja é um show. Aí, a própria nesse dia, ele falou assim, e eu senti pra terminar esse culto, já tinha terminado a palavra, depois falou tudo isso, ele voltou na palavra, ministrou normalmente, só foi pra dar esse recado, ministrou normalmente. E aí, no final do culto, ele falou, irmão, vocês sabem que o costume da igreja é que os irmãos peçam o hino, né? A liberdade é para os irmãos pedir. Mas hoje eu senti de cantar um hino, Sol da Justiça,
E era um hino que ela tinha... Ela pediu sobre justiça. Ela conhecia esse louvor? Não, ela não conhecia. Até ela porque era da harpa da congregação. Ela falou, hinário da congregação. Desculpa, ela falou que era um hino que fala sobre justiça. E falou que é um hino que é o Sol da Justiça. Canta um trecho dele aí. Que fala... Eu vou cantar só... É tipo coro, refrão. Pode ser. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora seu resplendor. Graças trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Ou seja, a frase que ela pediu. Então vocês saíram de lá com a confirmação. Confirmação, mas quem disse que eu saí lá bravo? Você saiu bravo? Eu saí porque eu não imaginava que ia falar. Você imaginava que ia falar o quê? Eu tinha certeza que não iria sair como eu falei. E saiu. E aí, resumindo, que é muito grande, Sim. Nós fomos buscar mais depois disso, umas 3 confirmações. E a última confirmação que eu lembro, que era o meu cooperador de jovem, ele foi ministrar numa igreja, que não era a igreja dele. Local dele. Ele foi ministrar em outra igreja. E aí ele chegou lá e ele tava ministrando a palavra e ele usado lá por Deus, né? Tomado pelo Espírito Santo, ele disse... você ainda veio buscar uma confirmação depois de tudo que eu já falei. Nossa! Isso era a última confirmação. Nós tínhamos buscado umas 3, porque eu não acreditava. Eu falava assim, e toda vez que a gente ia, Deus confirmava. Aí eu falei assim, não acredito, então. Fui a última. Eu falei assim, vamos à última. Aí fomos na última e Deus falou, você ainda veio buscar uma confirmação depois de tudo que eu te falei. Você não conhece nem o teu amanhã. E você tá duvidando do que eu tenho pra fazer na tua vida. E ali eu voltei, sem falar, confirmou também o que ela pediu. Nós voltamos com certeza, vamos casar. E aí, casamos. Processo de casar e casou. Processo Tá até hoje. Quantos anos de casado? Vamos ver se lembra, hein? Ai do céu, eu não posso errar isso aqui não. Vamos ver se lembra. Eu acho que 9 anos. 9 anos? Acho que 9 anos de casado. Acha, não tenho certeza. Não lembro. Eu sou péssimo pra essas coisas. Data, eu sou péssimo. Acho que é 9 anos de casado. E aí Deus me presenteou com essa mulher, que hoje eu aprendi bastante coisa com ela, né? Pela experiência de vida dela. Deus me ensinou usando ela, entendeu? E hoje eu posso dizer que eu amadureci bastante, né? Amadureci bastante depois de ter esse meu casamento. Depois do casamento, existe muitas coisas, maneira de pensar, aprender a lidar com a vida, entendeu? Por ela ser uma pessoa bem experiente, e eu aprendo isso com ela. E fez bem, porque eu lhe conheci, homem. Né? Era. Não, eita! Você exagerou. Jesus! Eu sempre fui um homem santo. Falar que o homem era escória da sociedade, meu Deus, aí você ficou pesado. Era pele, osso e espinha. Sonhador. Sonhador como sempre, né? Como sempre. Usado por Deus, como até hoje Tá entendendo? E Deus uniu pra essa grande obra. E eu creio ainda nessa promessa que tem uma grande obra ainda aí. Com certeza, com certeza. A gente vai descobrindo de pouco a pouco, não entende. Não, e amadureceu muito, até porque o tempo passa. E a gente não percebe, mas a gente amadurece. A gente vai aprendendo a lidar com a vida. E só o fato de que, por exemplo, depressão. Quando você tava com depressão, você chegou a pensar em se matar ou não? Olha, eu confesso que... Porque nem todo mundo que sente depressão, que tem depressão, pensa em se matar. Eu pensava, tipo assim...
Meu, eu não tenho... Pra que viver? Mas pensar assim, programar... Eu vou dar cabo à minha vida. Não, eu nunca programei. Mas chegar o momento de eu pensar assim... Questionar, pra que viver? Questionar, pra que viver? Não existe razão pra viver. Não existe... Eu não tenho um motivo pra viver, né? É aí que eu acho que entra a ausência de Deus em nossas vidas, entende? Porque a partir do momento que você declara, eu não tenho razão pra viver, motivo pra viver... Você está tipo... eu acredito que quando a pessoa... Acreditando que as tuas expectativas, teus sonhos, as tuas metas de conquistas estão acima de Deus. Quando uma pessoa ela chega ao ponto de planejar se matar, é porque ela já não encontra mais saída. É mais ou menos isso que você está falando? Ela não encontra mais saída. Mesmo que Deus é uma saída, mas ela não encontra. Mesmo que Cristo é uma saída, mas ela não enxerga. É tipo assim, é complicado. A mente humana é complicada. Falar sobre depressão é um termo bem... Mas você já questionou pra que viver assim? Já questionei. Mas e depois você... É por isso que hoje eu tenho momentos de dificuldade, tenho. Inclusive, eu faço sempre, inclusive... Pessoal, me siga aí no meu Instagram, tá? Qual é o seu Instagram? No Instagram lantiel.sampaio93. Coloca aí meu Instagram aí, pessoal, me seguir. Eu hoje faço eu faço sempre vídeos e muitas pessoas têm, inclusive hoje mesmo tem um rapaz que ele é de... Eu esqueci, não é daqui, é dos Estados Unidos. E ele mandou mensagem pra mim que 5h30 da manhã eu tava chegando no meu serviço de bike hoje. Sim. Né? E aí ele respondeu lá nos meus stories falando, cara, eu queria ter a disposição e esta energia e alegria que você tem. Ele mandou responder nos meus stories, né? Então, por eu ter passado por isso, às vezes existia alguns momentos que você encontrava prazer num vídeo que você assistia, entendeu? Você via uma inspiração de vida de alguém, você via e ficava pensando, às vezes uma pessoa que já passou por isso e você vê o cara ali todo feliz, alegre, e aquele vídeo, ele te motiva, entendeu? Sim, é motivacional. É motivacional. E aí, por isso que hoje, eu não sei fazer, mas eu faço os meus vídeos do meu dia a dia, entendeu? Buscando sempre atrair as pessoas e alegrar as pessoas, porque existem muitas pessoas que tá deprimida lá e de repente uma palavra sua, uma palavra de conforto, levanta essas pessoas. E por isso que eu tento fazer no meu Instagram ainda não consegui, mas tento fazer isso, ser um meio para levar alegria para algumas pessoas, né? E principalmente para pessoas que estão passando por esses momentos, que ajuda muito. Então me siga lá no Instagram. Tá? Segue ele lá, indica pros familiares, indica para todo mundo lá. Isso aí. E graças a Deus eu superei, com o casamento também me ajudou bastante a superar dessa depressão. Não foi posso dizer, não foi uma depressão profunda, porque existem pessoas que quando tá na depressão profunda só pensam em morrer. Entendeu? Eu só vivi aquele momento de angústia profunda, não tinha mais vontade de sair de casa, você queria ficar trancado o tempo inteiro no quarto. É ruim, não é porque você não pensou em dar cabo à própria vida aqui, não foi um momento de sofrimento, né? Foi exatamente. E tipo assim, não tinha forças, como você disse, pra buscar uma saída, entendeu? Estava ali já paralisado. A depressão havia me paralisado. Às vezes eu sentava no chão, na beira da minha cama, e as minhas noites era só chorar, entendeu? Se lamentar, e não tinha força para buscar. Até que um dia, como eu havia falado, teve um amigo que me ajudou muito. Ele sempre falava da palavra para mim, sempre falava de Deus, sempre mostrava o caminho para sair disso. E o melhor caminho, para você que tá aí nos assistindo, o nosso bate-papo aí, o melhor caminho para você sair da depressão é você criar um relacionamento com Deus. Criar um relacionamento com aquele que ele é o seu melhor amigo. E somente ele pode te ajudar e que muitas das vezes vai te entender nesses momentos. É Deus, é o Espírito Santo. Eu aprendi com o Benny Hinn,
lendo o livro do Benny Hinn, que é o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo, é famoso esse livro. Famoso. Eu confesso que eu já vendi livros e era o livro que mais saía, era Bom Dia Espírito Santo. Todo mundo comprava. Indico pra você ler, que é top esse livro. Então eu aprendi com o Benny Hinn que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Porque ele vai dizer que para nós, a própria Bíblia diz, não, para nós não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Que habita em vós, exatamente. Quando a Bíblia está falando não entristeçais o Espírito de Deus, está dizendo que o Espírito Santo, ele tem sentimento. E tudo que tem sentimento é um ser, entendeu? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa invisível, mas real. Sim. Existe aquele momento e era um dos momentos que eu mais sentia a presença do Espírito Santo e não entendia. Que era o momento que eu tava passando, eu às vezes, quando eu comecei a buscar a saída, e eu comecei a entender que a minha saída era Jesus, era Deus, que eu comecei a clamar, a falar com Deus, dobrar os meus joelhos e conversar com Ele, eu não entendia, mas eu era consolado pelo Espírito Santo. Que a partir daquele momento que você dobra o seu joelho, fala com o Espírito Santo, e você chora, se derrama na presença dele, e quando você levanta, você consegue levantar e fazer... Respirar fundo, né? Respirar sem dor. fundo e sentir leve. Aí você fala assim, nossa, mas parece que um peso saiu das minhas costas. Aí você não entende o que é isso. É porque o Espírito Santo, ele esteve o tempo inteiro ali te consolando. Ele teve o tempo inteiro lá abraçado contigo. E o choro, muitas das vezes, não é uma tristeza. O choro, muitas das vezes, é apenas um alívio para a alma. Às vezes a alma precisa disso. É bom chorar, é gostoso chorar. E principalmente chorar aos pés de Cristo. Chorar aos pés da cruz. Isso é maravilhoso, porque sempre quando você chora, sempre quando você se prostra, sempre quando você se arrepende de coisa errada que você faz, você atrai o coração de Deus, você atrai a atenção de Deus para você. Mas não é aquele chorar que você acostumou a chorar, não. Aquele chorar de um verdadeiro arrependimento. Você atrai a atenção de Deus. E uma vez que você atrai a atenção de Deus, a tua vida nunca será a mesma. E foi dali que eu comecei a ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Foi no mais profundo calabouço da minha vida que eu vim entender que Deus realmente existe e que Ele se importa comigo e com você. Ele se importa com todos nós. E o casamento foi uma bênção na minha vida. Mas antes mesmo de... O remédio foi Jesus. O remédio foi Jesus. Ele pode ter, foi onde pode Deus ter usado essa embalagem, vamos dizer assim, também. Se chama casamento, se chama uma companhia. Mas o remédio é Jesus. O remédio é Ele. Não tem como. Até porque tem muitas pessoas que estão com depressão e elas estão, como você disse no começo, rodeadas de pessoas. Exatamente. E as pessoas não são a solução. Exatamente. A solução é Jesus. É Jesus. Exatamente. É conversar, né? Quem tá com depressão. Exatamente. Bom sempre nunca tentar se esquivar, conversar. Os médicos sempre falam, exatamente. Né? E a maioria das pessoas hoje é exatamente isso. Elas guardam pra si, dentro de si, não, elas têm que falar. Suas dores, suas frustrações, suas más compreensões, elas guardam pra si. E a maioria das pessoas que tentam se suicidar, e de algumas que até se suicida, que é um fato muito triste que acontece, e uma realidade que acontece hoje, posso dizer com frequência, né? Elas na verdade, elas não querem morrer, elas não querem se matar. Elas querem matar apenas uma dor que existe dentro delas. Elas querem matar uma frustração que existe dentro delas. Elas querem matar uma angústia que existe dentro delas. Que talvez por serem mal compreendidas ou talvez por guardar dentro de si as suas dores, suas frustrações. Hoje o melhor amigo que você pode contar os seus problemas, suas dores, suas frustrações é Cristo. É Deus. Verdade. É você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Ele de tudo. Você vai ver, você vai ter alívio, você vai ter conforto, entendeu? Você vai ter resposta para a tua oração. É só você fazer um teste. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas não tentaram também.
A maioria das pessoas que falam sobre isso, mas pra mim não tem jeito, não tem saída. Se você perguntar pra elas, você tentou falar com Cristo, você tentou falar com Deus, Sim. você teve uma busca com Ele, elas vão dizer que não, que nem adianta, mas elas nem tentaram. Como que você vai saber que Deus é a solução para o seu problema se você não buscou, se você não falou para Ele, se você não criou um relacionamento com Deus? Então, eu acho que falta nas pessoas isso, contar os teus... Que existe hoje amigo que você pode dividir, são raros. Tem até um louvor, se te cortar, que ele diz assim: conte pra Deus os teus problemas. É antigo, se não me engano. Conte pra Deus a sua dor. Eu só sei essa parte. Eu também não conheço. Mas eu só sei essa parte. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Então, assim, é realmente o que você tá falando. E a dica que fica aqui pra essas pessoas é essa. Se você tá passando por um problema, passando por uma dificuldade, se você tá passando por um momento de frustração, de tristeza, de angústia dentro de você, ou de uma falta de compreensão, busque a Deus. Se você não tem uma pessoa que você confia nela, confie em Deus e procura ter um relacionamento com Ele. Procura ter um diálogo com Deus, criar um relacionamento, e você vai ver que a sua vida vai mudar da água pro vinho, porque Ele é a única saída para quem está perdido nos seus caminhos, para quem está vivendo um momento de depressão, que não consegue sair desse quarto escuro, não consegue sair desta prisão espiritual. O único caminho, a única saída não são os remédio, né? Não é remédio. Você vai tomar remédio somente para te dopar, para você se anestesiar daquele momento, mas depois volta tudo de novo. A única saída, a cura verdadeira mesmo, é Cristo. Ele tem saída para todos os nossos problemas. Basta você buscar, acreditar, confiar e esperar. É o segredo. É isso aí. Lantiel Sampaio. Eita! Vende joias também, né? Vende joias também. Semi-joias, né? Semi-joias? Semi-joias. Aliás, essa pulseira aqui, ó. Essa aqui foi ganhada. Foi ganhada. Foi comprado lá Foi comprado com você, né? Na LS Semi-joias. Isso aqui não é ouro não, viu? Tira o zóio. Tira o zóio. Não é ouro não, é só banhada. Mas Deus vai dar graça, tá bom? Vai sim. Lantiel, olha, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Muito obrigado mesmo por você poder estar vindo aqui, dando essa entrevista aí. E a gente fica muito feliz. Amém. Viu? O pessoal vai te seguir lá no seu canal, vai te seguir no Instagram. No Instagram, segue lá. E desde já eu que agradeço pelo convite, pela honra de estar aqui participando com vocês desse momento maravilhoso. E confesso que estava um pouco nervoso, né? Não, fique em paz. Sabe como que é? Nunca fiz isso na minha vida, primeira vez. Então é meio... Fique em paz. Todo mundo que fica de frente pras câmeras fica assim. Meio fica complicado. Assim mesmo. Olha, gente, segue lá no canal, dê o seu like, tá ok? Faça o comentário. E olha, não deixe também de assistir as outras entrevistas do canal. Tá bom? Nós vamos deixar aí na descrição o Instagram do Lantiel Sampaio, pra vocês seguir ele, ouvir lá os stories dele, os negócios, vai dar tudo certo. Gente, obrigado, Deus abençoe todos vocês, fique com Deus. Foi.